Olá, boa tarde. O TVU Jornal Primeira Edição desta sexta-feira, 13 de julho, já está no ar. Boa tarde, Luciane. Boa tarde para você que acompanha o TVU Jornal Primeira Edição. Seja bem-vindo e finalmente é sexta-feira, hein? E hoje nós vamos falar que, segundo o vereador e protetor da causa animal, Leonardo Shandelli, macacos estariam morrendo no Parque das Nações e o motivo seria a fome. Aumento no número de casos de morte por conta de diabetes é registrado no Brasil. Unifev está com inscrições abertas para o projeto do curso de Direito que analisa e resolve questões de língua portuguesa. É o Gabaritando Português. No quadro Mais Verde desta sexta, o assunto são as plantas suculentas. Apesar de resistentes, elas exigem alguns cuidados. Tem ainda o esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Tem França e Croácia no domingo pela final da Copa do Mundo. Esses e outros assuntos a partir de agora. TVU Jornal já está no ar. Macacos que vivem em uma mata lá no Parque das Nações, mais conhecida como Mata dos Macacos, estariam morrendo de fome. A denúncia é do vereador e protetor da causa animal, o Leonardo Shandelli. E por conta disso, o vereador pediu para a SAEV Ambiental para que plante mais árvores frutíferas lá no local para tentar amenizar o problema. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. Esta mata, que fica no bairro Parque das Nações, zona norte da cidade, é conhecida por abrigar macacos e, por isso, é chamada de Mata dos Macacos. O vereador e protetor de animais, Leonardo Brigagão, o Shandelli, diz que eles estão morrendo de fome. O vereador explica que eles não têm alimentação diária e, por isso, buscam alimentos fora da mata. Os moradores convocaram a minha presença aqui no Parque das Nações, aqui na Mata dos Macacos, reclamando que esses macacos, como eles não têm alimentação dentro da mata, eles estão buscando alimentação externamente, acabam invadindo casas e andando até mesmo 3 quarteirões buscando alimentação. E se não fosse alguns moradores para vir aqui e dar alimentação para esses macacos, talvez já estariam mortos. O vereador explica que a alimentação oferecida pela população do bairro não é suficiente para o sustento deles. Não é nem obrigação da população, né? É uma cortesia da população que ama a causa animal e, por saber dos problemas dos macacos, eles vêm aqui e alimentam, mas não é diariamente essa alimentação. E é preciso que o poder público assuma essa responsabilidade para vir alimentar esses animais diariamente aqui na Mata dos Macacos. Para solucionar esse problema, o vereador pediu para que a SAEV Ambiental fizesse o plantio de árvores frutíferas aqui na mata e também enviou um ofício para a Vigilância Sanitária pedindo alimentação diária para os macacos. A SAEV já respondeu dizendo que vai fazer o plantio de árvores frutíferas, só que para dar os frutos demora de 3 a 5 anos. E eles também informaram que vão fazer a limpeza da mata, porque tem muito cipó em volta da mata e o cipó acaba matando a vegetação. Eles já vão tomar providências. Agora nós estamos esperando providência por parte do poder público para alimentar esses macacos. E foi feito também um ofício para a vigilância. Exatamente, Vigilância Sanitária e Centro de Proteção da Vida Animal. O diretor da SAEV Ambiental explica que as árvores serão plantadas dentro de 60 dias. A gente vai atender o pedido do vereador, né? E provavelmente no mês de setembro a gente vai fazer o plantio de aproximadamente de 5 a 8 mudas, dependendo do espaço que a gente vai ter lá, de árvores frutíferas para a gente tentar suprir essa necessidade de alimentos para os macacos que existem lá naquela mata. E que árvores seriam essas? Seriam jabuticabeira, goiabeira, pitanga. Seriam basicamente essas frutas que têm um desenvolvimento mais rápido, né? Para a gente conseguir já em curto prazo atender essa demanda de alimentos para os animais que tem lá nessa mata. Os animais não têm culpa, né? Já que eles estão na mata deles, né? A cidade que cresceu em volta, né? É verdade. Agora precisa aí da ajuda de todos. E o assunto agora é saúde. O Brasil registrou uma queda no número de internações relacionadas à diabetes. Mas a notícia preocupante é que o número de mortes por conta da doença aumentou consideravelmente no país. Nossa equipe conversou com o médico para saber mais sobre este assunto.
O Brasil registrou um crescimento de 12% no número de mortes por diabetes entre 2010 e 2016, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Foram quase 55 mil mortes em 2010 e pouco mais de 61 mil em 2016. Nesses 6 anos foram registradas em todo o Brasil 406 mil mortes relacionadas à doença. A boa notícia é que o número de internações diminuiu entre 2010 e 2016. Em 2010 foram 148 mil. Em 2016, 135 mil pessoas foram internadas por conta da doença. Este médico explica as possíveis causas do aumento desse número de mortes por diabetes. Geralmente é alimentar, né? Vícios de conduta que provoca um desequilíbrio. A natureza, ela sempre busca o equilíbrio, ela sempre está no caminho certo. Mas nós, pela nossa conduta irresponsável, você busca os prazeres da vida e atitudes que não condizem com o bem-estar do nosso organismo. Nosso organismo é uma máquina perfeita. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2017, cresceu o número de homens com a doença. Foram 54% a mais de casos. Em 2006, o acréscimo foi de 4,6%. Em 2017, 7,1%. Já em relação às mulheres, o crescimento no mesmo período foi de cerca de 28,5%. Vanilda é diabética há 7 anos. Ela diz que procura controlar a glicemia através da alimentação e exercícios físicos. Eu mudei por completo o jeito de alimentar, por exemplo, café da manhã, mudei a questão do almoço, aqueles lanchinhos que a gente costumava fazer durante o dia, isso também foi cortado para a gente tentar, porque há coisas que você consegue evitar, mas, por exemplo, o estresse do dia a dia você não consegue, a hora que você vê está lá em cima. Mas eu mudei a minha alimentação, por exemplo, eu faço exercício físico também, 3 vezes por semana eu faço hidro. E a gente vai, no dia a dia, controlando e vendo os resultados. O diabetes é uma condição crônica em que há o aumento das taxas de açúcar no sangue. A glicose aumentada é uma condição tóxica para o organismo. Está associada à insuficiência renal crônica, doenças cardiovasculares e amputação de membros. Apesar de não ter cura, é possível ter uma vida saudável com a doença. As nossas células vivem muito da nossa vibração, da nossa energia. Se você é uma pessoa que está feliz com a vida, você quer crescer apesar das dificuldades, ela está absorvendo energia para você desenvolver suas funções. E cada célula nossa, que é um pequeno ser que tem todas as nossas funções, que vive como a gente, vive em nosso favor, elas necessitam dessa energia positiva. Se você entrar em depressão, se você entrar numa dificuldade psicológica ou mesmo física, as células vão perceber que elas não estão sendo valorizadas e que para elas tanto faz estar no corpo físico como estar na terra. Então elas não fazem questão de te deixar morrer. Então elas procuram não reconstruir o corpo. Nós estamos sempre estando em reconstrução. Se você cuidar da tua alimentação e tiver atividade física, você pode até controlar e até desaparecer a tua diabetes. E mudando de assunto, o policial militar morador de Votuporanga, Luiz Henrique Brito, de 28 anos, foi enterrado ontem à tarde. Ele faleceu no Hospital de Base de Rio Preto, onde estava internado há 2 meses, após sofrer aí um grave acidente, ficou com sequelas, ferimentos graves. Ele e um amigo de farda retornavam de Rio Preto na madrugada do dia 11 de maio, quando o carro ocupado por eles capotou na Euclides da Cunha, perto do Banespinha, na chegada a Votuporanga. O PM integrava a Companhia de Operações Especiais de Rio Preto. E vamos saber o que mais é notícia nesta sexta-feira no Noroeste Paulista. Leonardo Caporalini traz os detalhes pra gente no Região em 1 Minuto. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Luciano. E boa tarde a todos que acompanham o TV Jornal. E o Região em 1 Minuto de hoje vai dar algumas notícias de Rio Preto. Na cidade, a polícia investiga o caso de uma criança que foi abusada sexualmente. Ela tem 4 anos. A menina está em processo de adoção e passou 4 dias na casa da família que pretendia adotá-la junto com 2 irmãs. Lá, ela sofreu agressões do homem que pretendia adotá-la. A Justiça da Vara da Infância e Juventude pediu que o processo de adoção seja suspenso.
Na manhã de ontem, em Rio Preto, um suspeito foi preso por estar portando uma carga de maconha. Durante a fuga da polícia, o motorista chegou a jogar pregos para estourar pneus da viatura e pulou da caminhonete em movimento antes de ser detido. No total, foram apreendidos mais de 800 quilos da droga. Ainda em Rio Preto, os pais de uma criança de 2 anos a esqueceram na creche e só foram buscá-la depois de 3 horas em uma delegacia. Os pais deveriam buscar a criança às 5, mas a mãe só compareceu à central de flagrantes quase 3 horas depois. O Conselho Tutelar abriu um procedimento para acompanhar a criança. E fechamos o Região de hoje com mais uma notícia de Rio Preto. A Secretaria de Saúde da cidade confirmou mais 3 novos casos de gripe. Neste ano, a cidade contabiliza 84 casos da doença e, nesse período, 11 casos foram registrados com morte. E essas foram as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Um bom final de semana a todos e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Léo. E vamos falar agora sobre a Unifev. A instituição está com inscrições abertas para o projeto do curso de Direito que analisa e resolve questões de língua portuguesa aplicadas nos principais concursos do país, o Gabaritando Português. Serão 4 encontros consecutivos aos sábados, das 8 ao meio-dia, com o advogado e professor Rafael Valério Iglesias. O primeiro será no dia 11 de agosto, lá na cidade universitária, e o investimento é de R$ 50, que pode ser parcelado em 2 vezes. Os temas abordados são regência focada em preposições e atualizações da nova reforma ortográfica, colocação pronominal, formação dos tempos e modos verbais e pontuação com foco nas modalidades de orações. O curso é aberto para toda a comunidade e as inscrições podem ser feitas lá no site unifev.edu.br/gabaritando português. E ainda falando sobre qualificação, há vagas para cursos de graça oferecidos pelo Programa de Educação Profissional. As vagas são para os cursos de confecção de peças íntimas, patchwork, matemática para concursos públicos e vestibulares, bordado à máquina, corte e costura em malharia, comunicação oral e escrita, língua portuguesa e redação para concursos públicos e vestibulares. Há vagas também para os cursos de escrituração fiscal, modelagem e confecção de bolsas em tecidos, customização de peças de vestuário, modelagem e costura de roupas para cães, técnicas de costura e acabamentos. As inscrições devem ser feitas lá no SENAC, das 9 da manhã às 6h30 da tarde, no setor de atendimento. O SENAC fica na Rua Guaporé, no número 3221, no bairro Nova Boa Vista. O telefone para mais informações é o 3426-6700. Mais informações podem ser obtidas também lá no CTMO. O telefone é 3406-1489. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco o assunto, né? Fim de semana chegando, como ficam as temperaturas. Parece que a sexta-feira 13 está mais quente, né? Exatamente. Tem ainda o esporte nos comentários de Josiano Garofolo. E hoje é dia de quadro mais verde. O tema de hoje são as plantas suculentas. Os detalhes a gente te conta daqui a pouquinho. O TV O Jornal volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e sexta-feira é dia de quadro mais verde. O assunto de hoje são as plantas suculentas. Vamos conferir. Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a Michele Melo, ela que é colecionadora de suculentas. Vamos falar dessa plantinha aqui que é resistente, mas requer alguns cuidados porque ela não é aqui do nosso país, né, Michele? Isso mesmo. O pessoal cultiva, mas cultiva muitas vezes errado, né, de forma errada, e aí a planta acaba morrendo, né? E o que é necessário, né, para o plantio dela? Quais são os cuidados? Da onde que ela vem?
A maioria das espécies que nós temos aqui são nativas do México. São plantas desérticas, né, que crescem naturalmente no deserto e em meio de pedras, requerem muito sol, né? Bom, isso é verdade, porque eu mesma, quando eu comprei a minha primeira suculenta, o primeiro lugar que eu coloquei foi no banheiro, por ser pequenininha, eu falei, vai dar certinho na pia, gente, e não deu certo. Ela murchou, Michele. Então, vamos ensinar aí para o pessoal, para mim mesmo, como que é feito o plantio, quais são os cuidados. Sim, eu, antes de conseguir achar esse substrato que eu uso hoje, eu fazia meu substrato, porque eu percebia que precisava ser um substrato bem drenante, que você aguasse a planta e já escorresse a água e ela não ficasse empoçada na terra. E então, eu fazia o substrato usando terra preta, 2 partes, uma medida de areia grossa, pode ser aquela areia grossa de construção, aquela sem peneirar, que tem inclusive pedriscos. Isso ajuda também para as raízes desenvolverem melhor. E usava meia medida de adubo. Eu usava o adubo orgânico de aves. Bom, aqui nós temos o extrato já pronto, que é fácil encontrar no mercado, né? Isso, esse eu já compro numa loja aqui em Votuporanga mesmo, já processado e pronto para uso. Eu sempre uso vaso de cerâmica, por causa da questão da drenagem, e sempre vaso furado, tá? Um furo mesmo só, não precisa fazer mais, mas sempre vaso furado. Eu uso no fundo do vaso argila expandida, também a gente compra em qualquer floricultura, garden, acha muito fácil. E aí eu já coloco direto o substrato pronto que eu compro. Tem pessoas que moram em apartamento que no fundo colocam entre a argila expandida e o substrato, coloca o manta de bidim ou filtro de café, para evitar que esse substrato escorra para baixo. Então, ó, eu preencho até em cima no vaso. Não pode deixar um espaço muito grande de vaso aqui e terra, porque senão a planta fica sufocada. Então, sempre até em cima. Aí eu faço um furo central. Aí você vai colocar aqui no furinho e vai apertando em volta dela com muito cuidado, porque essas folhas, elas caem com facilidade, se você não tiver cuidado. E qual que é a quantidade de água, quantas vezes por semana? Um esquema muito fácil para não errar é você aguar sempre que o substrato estiver totalmente seco. E como que você vai saber isso? Usa um palito de churrasco. Enfia até embaixo no vaso, tira. Se ele saiu limpo, pode aguar que está completamente seco o substrato. Bom, depois de plantado tem os pedriscos também, né, Michele? Isso. Depois que eu planto tudo, eu uso os pedriscos também para ficar bonito o vaso, né, para finalizar ele e para evitar que as folhas encostem na terra e apodreçam, né, com mais facilidade. Então, é uma proteção também para a planta. Aqui, ó, vou mostrar aqui para o pessoal aqui de casa, tem o berçário, né? Isso. Para replantar, porque com o tempo as folhas também vão abrindo, né? Ela cai. Elas vão aumentando bastante o número de folhas. Essa é uma planta pequena, tá? Mas ela vai crescer bastante. E a gente fala que é propagação de suculentas. A gente faz por folhas. Como? Você retira da suculenta, eu vou retirar uma para mostrar, com todo cuidado, uma folhinha dessa, ela saiu com a gema certinho, você coloca em cima de um substrato, eu uso o mesmo, e aí eu rego a cada 2 dias o berçário, e ele vai nascendo a raiz e a nova echeveria, né? A nova suculenta. E depois que ele tiver um tamanho bom, eu replanto em vasinhos individuais. Tá? Então, de uma planta você pode ter muitas. Bom, gente, tá aí a dica. Olha só que bacana. De uma só, você pode fazer várias. A dica
Tá dada. Michele, muito obrigada. Eu sei que tem assunto aí de sobra sobre suculentas, né? Tem bastante coisa para eu ensinar e sempre que quiser, minha casa tá aí, meu jardim, à disposição. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo quadro. Cuidar, né? Porque aqui é a manutenção. Chegou a hora das temperaturas, né? Fim de semana chegando e hoje, sexta-feira, 13, né? Será que o fato de ser 13 pode ter contribuído aí com o aumento nas temperaturas? Pois é, a sexta-feira começou o frio em todo o estado de São Paulo. Como a gente disse aqui ontem, este clima de inverno está indo embora e as temperaturas voltaram a subir em todas as regiões do estado. Na capital paulista, sexta-feira será de sol e tempo firme. A mínima para hoje é de 9 e a máxima de 22 graus. Em Rio Preto, nos últimos dias a gente percebeu um aumento de nuvens, só que hoje está indo embora também em Rio Preto. A sexta-feira será de predomínio do sol, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é de sol também e com poucas nuvens. As temperaturas por aqui voltam a subir e nesta sexta-feira a mínima prevista é de 12 e a máxima de 27 graus. Aproveitar e falar para o final de semana, a máxima prevista é ainda maior. No sábado pode alcançar os 29 graus e no domingo 30 graus. Tanto para hoje quanto para o final de semana não tem previsão de chuva aqui para o Noroeste Paulista. Futebol, Josiano, muito boa tarde, né? Tem final de Copa do Mundo nesse fim de semana, né? No sábado disputa terceira e quarta, mas Josiano queria falar mesmo das férias dele, começa hoje, né? Pois é, Luciano, ficar um tempinho longe aqui da TV Unifep, TV O Jornal, mas em breve volto aí com energia renovada. E para coroar, o final de semana aí, para quem gosta de futebol, tem 2 jogaços, disputa de terceiro e quarto lugar amanhã na Copa do Mundo da Rússia. A Bélgica, geração belga, pega a nova geração inglesa aí para ver quem fica mais bem colocado. Eu acredito, quem está mais animado para esse jogo, acho que é a Bélgica, viu, Luciano? Para ficar uma colocação histórica e tal. A Inglaterra, acho que ainda não digeriu direito a eliminação para a Croácia. E no domingo, enquanto você, Luciano, estiver comendo aquela macarronada tradicional de domingo, você vai poder estar acompanhando ao meio-dia, a partir do meio-dia, a grande final da Copa do Mundo da Rússia, o jogo que vai se falar por muito tempo, o jogo histórico entre França e Croácia. E entra naquela, quem você acha que vai ganhar? Eu acho que quem vai ser campeão, a França. Vou torcer, como a maioria dos brasileiros aí, para a Croácia, porque ia ser bacana, ver uma seleção diferente levar a Copa do Mundo. O presidente da FIFA deu entrevista dizendo que essa foi a maior Copa, melhor Copa da história. Eu não acho não, acho que foi uma Copa com alguns jogos bem chatinhos, marcação muito forte, bola parada decidindo, gol de cabeça, gol de cobrança de falta, mas tá aí, quem foi mais competente no mata-mata chegou à final. A França, na minha opinião, tem o melhor time, tem o Mbappé que está em grande fase e a Croácia tem jogadores rodados, jogadores experientes, como o próprio Mandzukic fez o gol da classificação. Enfim, tudo pode acontecer. Acho que a França ganha, mas vou torcer bastante para a Croácia. De certeza mesmo, só as férias do José a partir de segunda. Josiano, boa tarde, ótimas férias aí e até daqui 15 dias, né? Valeu, tchau, tchau. A gente fica por aqui, para você uma ótima tarde, um excelente fim de semana e vai Croácia! É isso aí, para rever as nossas reportagens é só acessar facebook.com/tvunifev. Boa tarde e bom final de semana.